Fala moçada, beleza? Aqui é Marco Aurélio falando com vocês. E na nossa última aula, no finalzinho, nós paramos aqui e estávamos dizendo que toda vez que existe um delta na frente de uma grandeza física, quer dizer que existe uma variação, tá bom? Então nunca se esqueça disso, ó. Delta significa variação, tá legal? Variação. É o final menos o inicial, do que quer que for. Então vamos revisar o que nós vimos até agora. A gente viu então até o momento, deixa eu dar um ESC aqui. Até o momento nós vimos o conceito aqui de temperatura. Começamos a nossa aula perguntando o que é temperatura. E aí nós vimos que todos os átomos, aliás, toda matéria é composta por moléculas e átomos. E essas moléculas e átomos, elas nunca ficam paradas, elas sempre estão se movimentando. Então até mesmo essa bolinha de tênis aqui, ela possui moléculas, e essas moléculas ficam se movimentando. E nós vimos que existe uma relação entre temperatura e esse movimento microscópico das moléculas, né? Existe uma relação entre temperatura e movimento das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais movimento existirá microscopicamente para esse material. E quanto menor a temperatura, esses átomos, essas moléculas, elas se movimentarão, elas vibrarão de forma menos energética, né? Vimos isso. Vimos também que o termômetro funciona com base na dilatação térmica, ou seja, onde tem mais movimento, vai haver mais energia térmica, posteriormente vai haver mais espaço entre as moléculas e o material vai crescer, vai aumentar. Por isso que o mercúrio do termômetro aumenta. Vimos também que calor é energia em trânsito. Isso é, o que isso significa? Quer dizer que nenhum objeto contém calor. O calor ele só existe no contato entre dois corpos ou na transmissão de energia, que nós vimos as formas de como a energia se transmite. A primeira delas foi condução. Condução acontece em um meio sólido, não há transporte de energia na condução. Não há transporte de matéria na condução. Isso quer dizer que este átomo não sai do seu lugar para ir a outro lugar, né? O átomo aqui da ponta não vai lá para o átomo da outra ponta, ok? Apenas a energia que se propaga no interior do material, tá? À medida que a distância vai aumentando com relação à fonte quente, a energia de vibração das moléculas vai diminuindo, tá? Vimos também a radiação. A radiação ela acontece até no vácuo. O exemplo mais clássico é o Sol emanando energia para a Terra através do vácuo. Então a radiação tem essa característica, ou o fogo também, e se propaga e ela é composta por ondas eletromagnéticas que vocês vão ver lá no terceiro ano. Convecção acontece em fluidos que podem ser líquidos ou gases. Então o que acontece aqui basicamente nessa sala com ar-condicionado é que o ar frio aqui de cima vai descendo e o ar quente, que é mais leve, sobe. Aí esse ar mais quente ele vai se tornar frio aqui em cima, ele vai se condensar. O ar frio aqui embaixo ele vai se tornar quente, então vai ficar mais leve e essa circulação acontece continuamente, ok? E essa é a única forma de transporte de energia que transporta a matéria. E aí nós vimos também a questão, o que acontece quando nós esquentamos a matéria, o que acontece quando nós colocamos calor na matéria. Esse material, né, se ele for de uma dimensão apenas, né, apenas comprimento, ele vai aumentar o seu comprimento. Ele vai ter uma dilatação linear. Linear é referente à linha, né, ou seja, vai ter uma dilatação apenas em um sentido, em uma direção, como se fosse mesmo uma linha. A fórmula para a dilatação linear é ΔL igual a L0 alfa vezes ΔT, onde o alfa é o coeficiente de dilatação linear. O alfa é característica de cada material. Cada material tem um alfa diferente. Materiais que dilatam pouco, quando esquentam, têm um coeficiente de dilatação linear pequeno. Materiais que dilatam muito
tem coeficiente de dilatação linear grande, tá? Vimos também um exemplo, né? Trilhos, exemplo de dilatação linear. Vimos a dilatação superficial, que tem a mesma lógica. A fórmula dos 3 tipos de dilatação, quanto é linear, superficial e volumétrica, são iguais. E os fatores também são fáceis de se obter, né? Aqui na dilatação superficial, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o de dilatação linear, porque na dilatação superficial acontece 2 dilatações lineares acontecendo aqui, né? E na volumétrica são 3, que é a altura, comprimento e largura. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Legal? Agora nós vamos falar sobre dilatação nos líquidos. Isso aqui é uma coisa muito interessante de se saber, porque é o seguinte: imagina que você tenha um recipiente totalmente cheio de água, né? Vamos supor aqui um recipiente totalmente cheio de água e ele está totalmente preenchido com água. Então, vou desenhar a água aqui. Totalmente preenchido com água. Agora você vai esquentar este recipiente, vai colocar calor nele, né? Vai esquentar ele, fogo. E o que vai acontecer? Nós já vimos que quando nós aquecemos o material, ele dilata, ok? Então ele vai dilatar. Não vai ser nessa proporção que eu estou desenhando, mas é apenas para se ter ideia, ok? A água também vai dilatar, né? E a água aqui representa o líquido. Também vai dilatar. E vai acontecer também de a água derramar, né? Um pouquinho de água aqui, ó, vai sair e vai derramar, tá? Vai derramar. Então, qual que vai ser a dilatação do líquido? Então, nós temos que perceber o seguinte, olha só, presta atenção que essa parte aqui ela é bem sutil. Quando você tem essa dilatação do sólido, a água ela ocupa todo o espaço do sólido, né? Então, quando passa daqui desse primeiro caso para cá, né? Além da água, a dilatação, que nesse caso aqui, ó, a dilatação da água, né? Vai ser igual à dilatação do sólido, ok? Então, aqui nós temos uma dilatação volumétrica do sólido, que vai ser igual à dilatação volumétrica da água lá, né? Então essa vamos chamar de recipiente, a dilatação volumétrica do recipiente, ok? Do recipiente. Mas a dilatação da água também é isso aqui, ó. Essa daqui é a dilatação volumétrica, ela é chamada de aparente. É o que sobrou. Então, a dilatação total da água, a dilatação volumétrica total do líquido, vai ser a soma da dilatação nesse primeiro caso aqui, desse primeiro momento, que é a dilatação do recipiente, uma vez que a água ocupa todo o espaço do recipiente, mais a dilatação aparente aqui, foi o que vazou para fora do recipiente. Vai ser essa soma. Ok? Então, a dilatação total do líquido, nesse caso, né, a dilatação total do líquido é a dilatação do recipiente que o líquido estava ocupando, mais o volume, né, do líquido que vazou para fora. Então esse daqui é o volume expandido, né, do recipiente, mais o volume que vazou para fora. Então esse é o volume total de água que vazou. Então vai ser o volume total de água que vazou, né? Que vazou não, que dilatou. Vai ser essa dilatação aqui, essa primeira parte aqui, né, que foi totalmente dilatada, esse volume, né? Esse aqui é o ΔV do recipiente, mais esse volume aqui, que é o volume da água que vazou. É a dilatação aparente. Então a soma desse com esse é a dilatação total de água,
tá bom? Beleza. Essa é a fórmula. Legal. Bom, uma coisa interessante também da gente ter em mente é a questão do volume, né? Volume é algo que nós devemos saber calcular, devemos saber inferir. Cai muito nos vestibulares, né? O que nós temos que saber, basicamente, é o seguinte, ó. 1 litro equivale a você pegar uma caixinha, né, de 10 centímetros de comprimento, altura e largura. E esse daqui você tem que saber já, ó, 10 centímetros, decímetro é o quê? Esse daqui é um decímetro, né? Decímetro são 10 centímetros, ok? Então, se você tem uma caixinha, 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura, né? 10 centímetros aqui. 10 centímetros aqui. E vai encher ela de líquido, você terá exatamente isso aqui, ó, 1 litro. Né? Então, um volume, o que é volume? Volume é igual a base vezes a altura vezes a largura, né? Só que isso daqui é o que? Se a gente tiver 1 decímetro, vai ficar 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, né? Isso daqui é igual a 1 decímetro elevado ao cubo, né? Porque está multiplicando 3 vezes aqui, né? Então isso daqui é igual a isso aqui, né? E é 1 litro, né? É 1 litro de água. Então aqui, ó, 1 litro de água cabe em uma caixinha de 1 decímetro cúbico, que é essa caixa aqui que está desenhada. Já na caixa d'água aqui, ó, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, aqui cabe um volume de 1000 litros. Ok? Então é importante a gente saber isso, porque vamos converter muito volume de miligramas para mililitros, essas coisas todas, tá? Bom, comportamento anômalo da água. Isso daqui é muito interessante, pessoal, porque as pessoas às vezes se perguntam, né? Como que o gelo fica em cima da água, né? Como que o gelo, aqui é água líquida, né? Como que a água líquida, porque o gelo, o pessoal acha que pesa mais, né? Que, poxa, o gelo é mais pesado, né? Quando esfria, deveria todo o lago ficar congelado, né? Você tem aqui um lago, por exemplo, você tem aqui um leito de um rio, vamos supor. E aí, na época que fizer frio, né? Aqui está o leito do rio, né? Aí quando faz frio, a gente só vê essa camadinha de cima aqui como gelo, e aqui embaixo fica a água normal, né? Aqui embaixo fica a água líquida. E em cima fica o gelo, né? Então por que isso acontece? Por que não congela todo o lago, entende? Vamos explicar isso agora. Porque a água existe um comportamento, né, que é dito até comportamento anômalo. Como assim? Tá vendo esse gráfico aqui? Ele diz o seguinte, ó. À medida que você vai abaixando a temperatura, né? O que acontece com o volume? Ó, o volume ele vai diminuindo, né? Então, ó, em 12 graus, por exemplo, vamos pegar aqui e rabiscar o gráfico. Ó, em 12 graus, o volume do gráfico, do gelo, da água é esse aqui. O volume aqui. Já em 8 graus, você diminuiu a temperatura da água, né? Ó, é um volume menor, né? Aí o que acontece? Em 4 graus, menor ainda o volume aqui, né? Aí quando você diminui a temperatura aqui agora, ó, o volume ele começa a aumentar, né? Olha só, o volume já começa a aumentar. Então, entre 4 e 0 graus acontece uma coisa esquisita. Porque à medida que você diminui a temperatura, o volume da água vai aumentar. Entende? E quando o volume aumenta, o que acontece com a densidade? Se você for lembrar, né? A densidade é massa dividido pelo volume. Densidade é a massa dividido pelo volume. Quando
quando você aumenta o volume, né? Aumenta o volume da água, a densidade vai diminuir. Isso quer dizer o quê? Imagina que você tenha moléculas de água aqui, ó, desse jeito, ocupando isso daqui de volume. Tá aqui as moléculas de água, né? Aí vamos supor que você agora aumenta o volume dessa água. Aumenta aqui, ó. Então entende que essas moléculas elas vão ficar mais espaçadas, né? Ficar uma aqui, outra aqui, outra aqui. Né? Pronto. Quantas moléculas nós tínhamos aqui? Vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 22. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha só. Nós mantivemos a mesma massa de água, né? Ou seja, a mesma massa que tem aqui é a mesma massa que está aqui. Porém, quando o volume ele aumentou, a densidade diminuiu, né? A densidade é a quantidade de moléculas ocupando o volume, um determinado volume. E aqui diminuiu a densidade, ficou mais poroso, né? Vamos dizer assim. E é isso que acontece aqui, ó. Entende? Quando o gelo, a densidade do gelo é menor. Então aqui tem gelo, vamos supor, tem gelo, né? A camada de gelo fica em cima, né? Então essa camada de gelo, ela é menos densa. Ela é menos densa, é como se fosse mais leve, porque acontece uma força chamada empuxo, que a gente ainda vai ver. E aqui embaixo é mais denso, ó. Aqui embaixo é mais denso. As moléculas estão mais juntinhas. Ok? As moléculas estão mais juntinhas. E aqui as moléculas estão mais longe. É como se fosse um isopor, entende? O isopor é como se fosse um isopor, fica mais poroso, né? E aí ele sobe. Então por isso que o gelo fica em cima do que da água líquida. E ao o gelo ficar em cima, ele isola termicamente a água líquida. Ele serve como isolante para o calor não sair aqui da água líquida. Entende? Então forma como uma camada protetora para a água continuar líquida. Ela fica isolada do ar frio. Olha só que interessante. Então esse aqui é o comportamento anômalo da água, né? Porque geralmente qualquer material que você esfriar, ele vai diminuir o volume dele, né? Só que na água não. Se você esfriar a água, ela vai aumentar o volume. E é por isso às vezes que você coloca uma garrafa de água na geladeira, no congelador. Você coloca uma garrafa de água no congelador, entupida até a tampa, né? Se você não der um espaçozinho, o que vai acontecer? Você colocou a água aqui, você entupiu de água, né? Colocou água aqui e ligou lá o congelador, né? Colocou lá no congelador a água. O que vai acontecer então? O que acontece é o seguinte: essa garrafa ela vai encolher, porque ela vai esfriar, né? Se você colocar no congelador, né? Essa garrafa ela vai encolher, né? Vai ficar menor, vou fazer bem menor aqui. Mas o que vai acontecer com a água? A água ela não encolhe. De 4 até 0 graus, ela vai aumentar. E aí o que vai acontecer com a garrafa? Ela vai arrebentar. Porque a água vai aumentar de volume, né? Pá, a água vai aumentar aqui, ó, arrebentou a garrafa. O gelo arrebentou a garrafa. E aí a garrafa racha, quebra, entende? Porque a água ela expande. Ela expandiu enquanto que a garrafa de plástico diminuiu. Esse é o comportamento anômalo da água, ok?